Fala pessoal, e aí, onde investir com essa crise toda, né? A gente está passando por uma crise de saúde muito grave que vai culminar numa crise na área da economia e agora, a partir de sexta-feira, entre a briga do Sérgio Moro e do Bolsonaro, está instalada uma crise política também. E agora, o que a gente faz? No meio a tantas crises, o cenário ficou muito mais complexo, mas no vídeo aqui de hoje eu vou te falar o que você vai fazer com o seu dinheiro para você investir melhor. A primeira coisa de todas, a diversificação é rei. Né? Não tem como prever o futuro. Então, para se proteger, para ter uma carteira inteligente, você tem que diversificar entre vários ativos. É o que a gente vê como exemplo o dólar, né? Nesse momento não tem como não investir em dólar, né? Vou até mostrar aqui a rentabilidade. Eu peguei aqui como exemplo um fundo cambial que investe em dólar. Então, olha só o desempenho dele. É referente aí com uma comparação com o CDI, né? Olha só, um fundo de dólar já valorizou quase 34% só em 2020. E essa comparação fica muito mais gritante se a gente colocar o Ibovespa aqui, né? As ações, a média das principais ações da Bolsa de Valores. Olha só, enquanto a Bolsa caiu bastante, você viu que o dólar começou a subir, né? Então é esse efeito aí, essa correlação entre o dólar e a Bolsa de Valores, então tem que ter uma diversificação de carteira sim. E no final desse vídeo aqui, mais para frente, eu vou te falar como que você faz também para investir em dólar, é super fácil, no final do vídeo eu explico melhor, tá? O que acontece? Eu venho investindo em dólar pesado aí, desde mais ou menos ali os meados de 2019. Por quê? Porque eu sabia que essa crise ia acontecer? Óbvio que não, né? Eu fiz isso porque eu estava seguindo uma estratégia. E qual que é ela, né? A minha estratégia de investimentos, é óbvio que depende do perfil de investidor de cada um, é separar uma parte do seu dinheiro em renda fixa e uma parte em renda variável. O meu perfil de investimento, que é um pouco mais arrojado, eu determino que vai ficar entre 30% e 45% do meu patrimônio em renda variável, tá bom? Então, conforme for acontecendo cenários, a minha confiança na Bolsa de Valores ou não, eu vou aumentando ali de 30% até 45%. Aí o que acontece? Lá em meados de 2019, eu estava investindo bastante em ações, fundos imobiliários, Bolsa de Valores no geral. Então, eu me vi obrigado a também investir em dólar, justamente como proteção, porque existe essa ação correlacionada aí. Quando a bolsa cai, normalmente o dólar sobe. Então, quando você aumenta muito a fatia de renda variável da sua carteira, acho que faz sentido colocar dólar sim. Então, lá em junho de 2019, estou olhando aqui, por exemplo, eu comprei 5% do meu patrimônio em dólar. E olha só que interessante, nesse momento aqui, em abril, essa fatia que era 5% já está 12,7%, né? Ou seja, automaticamente o dólar valorizou, né? E ele representa mais no meu patrimônio, né? É óbvio que mês a mês eu tenho investido em dólar, desde então, desde meados de 2019 até agora, né? Agora em 2020 eu também estou investindo mês a mês em dólar, mesmo que esteja alto, né? Na verdade, na teoria eu já estava querendo diminuir, né? Mas agora com essa crise política, não acho que é hora de diminuir a posição em dólar. E olha só que interessante também, em janeiro, essa fatia de dólar da minha carteira representava 10%. E agora já está 12,7%. Ou seja, é isso que a gente às vezes fala de rebalanceamento, né? Automaticamente, o dólar está representando mais no meu patrimônio. Então eu tenho que saber como investidor se eu quero ter uma fatia ali de 12, 13% de dólar na carteira. Poxa, se eu definir que é 30% em renda variável, será que eu quero 12 em dólar? Aí sim, depende do cenário, né? Porque automaticamente as ações, elas no meu patrimônio agora estão valendo menos, né? Se antes elas valiam, sei lá, 20%, agora elas estão valendo 10%, sabe? Então, o que eu posso fazer nesse momento? Posso fazer um rebalanceamento. Ou eu vendo um pouco do meu dólar e coloco mais em ações, né? Porque elas automaticamente valem menos na minha carteira, ou então eu injeto dinheiro novo. Porque essa aí é uma outra estratégia que eu sempre falo para vocês que tem que ser feita fielmente. Todos os meses você tem que aportar um dinheiro novo, né? Você salva uma parte do seu salário e manda para os investimentos. Então, o dinheiro novo, nesse momento, faria sentido eu colocar ali nas ações, né? Só para ficar mais claro essa parte do balanceamento, digamos aí que você tenha, por exemplo, 100 mil reais investidos, né? Se desses 100 mil reais, você definiu que 30% tem que ir para a renda variável. Então, 30 mil reais está na renda variável, tá? Digamos que desses 30 mil reais, você coloca 10 mil em ações. O resto você coloca, sei lá, em fundos imobiliários. Esses 10 mil, se tiver uma queda de 30%, você não vai mais ter 10 mil, né? Você vai ter 7 mil. Logo, esses 7 mil reais
não são mais 10% do seu patrimônio, né? São um pouco menos, ok? Por isso que faz sentido ter esse rebalanceamento de carteira. Agora, não tem como a gente saber que sentido que a bolsa vai nos próximos dias, ainda mais em meio a tantas crises, né? Pode ser que ela caia mais, com certeza, né? Por isso que eu acho que você tem que seguir a estratégia, porque quando a gente está na hora emocional, fica muito mais difícil. Então, assim, investir uma vez por mês, por exemplo, quando você tiver dinheiro, fazer novos aportes, eu acho que nesse momento, principalmente as ações que têm foco em dividendos, são bem mais interessantes. Eu gravei um vídeo aqui esses dias falando um pouco mais sobre os tipos de investimentos em ações. Eu acho que agora é um bom momento da gente pensar em dividendos, né? Sabendo que a bolsa ainda pode cair mais, né? Esse momento aqui, começo de 2020, é realmente para um pensamento de longo prazo. Se você tiver pensamento de curto prazo, não é hora de ir para a bolsa de valores. Ah, e um detalhe interessante, né? A gente teve essa queda tão alta aí das ações do Ibovespa durante essa última semana aí, essa crise toda. Você vê que os fundos imobiliários caíram muito menos, né? Então faz sentido você ter uma parte da sua carteira também com fundos imobiliários e seguir a estratégia do seu perfil. Por exemplo, se você é conservador nos seus investimentos, deixa lá 90% na renda fixa e seja feliz. Continue trabalhando, gerando receita e poupando, né? Não tem por que você assumir um risco se não faz parte do seu perfil. Agora, se você é mais arrojado, se você tiver mais que 30% aí na bolsa de valores, eu acho que tem que ter dólar, tá bom? Mesmo ele estando caro, pode ser, é proteção, né? Eu acho que o potencial de ganho do dólar agora não é tão alto quanto um potencial de ganho nas ações, mas faz sentido ter uma pequena parte lá da sua carteira ainda em dólar, né? Inclusive muita gente pergunta, né, como investir em dólar, né? Tem vários jeitos. Por exemplo, tem muita gente que fala em investir em ações lá nos Estados Unidos como uma proteção, tá? Eu não acho que isso é uma proteção, acho que pode fazer sentido sim, porque o que acontece, né? Digamos que você queira investir nas ações da Amazon, né? O que acontece? Se o dólar aqui no Brasil subir, automaticamente aquela ação que você tem, que é dolarizada, ela vai se valorizar mais, né? Mas se acontece alguma coisa com essa empresa e ela desvaloriza, né? Ela perde valor de cotação, que acontece no mercado americano também tem queda, não é só alta, né? Então o dólar subiu, mas a ação caiu, a cotação. Então você ficou meio que no 0 a 0, entende? Então quando você pensa em proteção do seu portfólio, eu acho que faz mais sentido o dólar puro, tá? Agora, se você quiser ser sócio da Amazon, da Apple, da Disney, não tem problema, você pode investir lá. Mas eu acho que não serve tanto como proteção. Eu acho que proteção pura e simples tem que ser ou o dólar ou o ouro mesmo, né? E aí, por exemplo, também tem aquele ETF, o IVVB11, que ele replica as 500 maiores ações da Bolsa de Valores americana, né? E aí eu acho que funciona igual se você investisse numa ação direta lá. Faz sentido para você ter se você quiser ter uma exposição ao mercado americano, mas como proteção de dólar, eu acho que não funciona 100%, tá? Então, para você ter essa proteção, eu acho que você pode ter um fundo cambial, que é muito simples, você entra lá na sua corretora, pesquisa se tem algum fundo cambial que replica o dólar, não tem complexidade nenhuma, então não vai ter uma taxa de administração muito cara, né? Você dá uma olhada lá, vê se não tem uma taxa muito cara, e aí é muito simples, você pode investir todo mês nesse fundo de investimento cambial e pronto, você está protegido, você resgata quando você quiser. Outros jeitos também, se de repente você tiver uma conta aberta fora do país, se você mandar dinheiro para lá, automaticamente virou dólar e ali você tem dólar puro, digamos assim. Você poderia comprar dólar em espécie também, em dinheiro, em cédulas, mas aí faz menos sentido porque cada vez que você comprasse, você ia pagar uma cotação diferente, um imposto diferente, né? Teria a corretagem ali das casas de câmbio também, então você pagaria muito mais. Também tem a opção de você comprar contratos futuros de ouro lá na Bolsa de Valores, né, que vence mais ou menos em 2 meses, aí depois você teria que comprar outro para continuar com a sua posição, também pode fazer sentido, mas particularmente eu acho que o mais fácil é você procurar um fundo cambial. Beleza? Então eu acho que é isso, tem que manter a calma, tem que fazer os investimentos que fazem sentido com as suas estratégias. Se inscreva aqui e deixe nos comentários o que você acha disso tudo. Um abraço e até mais.